Vamos começar pela língua, minha pátria, né? O português, eu falei no começo que a gente tem uma língua, um idioma difícil e tal. O senhor acha real isso? Não, não. A língua é fácil e difícil para qualquer pessoa de qualquer língua do mundo. Não importa qual é o nível que a gente quer atingir. Isso aí, um chinês deve estar essa hora praguejando contra o chinês e um alemão contra o alemão. Se ele tiver que chegar num nível mais alto. Agora, fora disso, não. Uma criança esquimó com 2 anos fala esquimó. Não vai ser difícil para ninguém. Não, ela é uma construção feita... E por que a gente tem tantas dúvidas? Não, porque nós temos dúvida da norma culta. Nós temos uma língua cheia de firulas? Não, qualquer língua é assim. É que a norma culta exige um domínio de tantos dados e ela é tão rica que as pessoas realmente se sentem todas inseguras. Mas do domínio da norma culta. As pessoas falam, vivem, amam, odeiam, xingam, mentem, usando português tranquilamente. E nunca pensam com a maior facilidade. Com a maior facilidade. O problema todo é o grau de precisão, de rigor. Aí é difícil. Então, à medida em que vai sofisticando, é que ou vai sofisticando, ou à medida que a pessoa tenta sofisticar, porque percebe que as pessoas que têm uma linguagem sofisticada se distinguem das outras. Nesse momento, essa tentativa é a pior coisa. É a hora que a gente dá o pulo errado, enfia o pé na jaca, é o pior momento. Esse site existe há mais de 6 anos? Mais de 6 anos. Eu criei Eu achava que, como eu fui um aluno de escola pública a vida inteira, eu tinha que retribuir um pouco do que o país gastou comigo. E como eu sou professor de português há muitos anos e discípulo do mestre Luft, falecido, eu abri o site para ver o que saía na rede. Hoje, eu não dou mais conta, praticamente, são muitas perguntas por dia e a maior parte girando em torno dos mesmos problemas, né? Quer dizer, se a pessoa pesquisar no site, estão lá, as respostas estão lá. Porque em 6 anos se acumularam muitas. Deve ter mais de 800 ou 900 artigos ali. Mas a inquietação é grande das pessoas, muito grande. E quais são as grandes dúvidas, as maiores? Não, eu recebo assim uma espécie de ondas de perguntas. Então eu tenho mais ou menos, eu tenho a mão no pulso do país em termos de dúvida. As dúvidas são poucas, o problema é que existem de vez em quando alarmistas que gritam fogo na floresta, e aí todo mundo, professor, é verdade, e aí começa, né? Então as falsas etimologias, as que de vez em quando aparecem umas pessoas que descobriram o mundo, o Machado, Vieira, escreveram há tantos séculos, aí alguém diz, não é risco de vida, é risco de morte. Aí vem com uma explicação e as pessoas ficam inseguras. E aí me perguntam, eu tenho até quase vontade de brecar, de cortar essas perguntas. Aí para aí, aí começa outra. São ondas, são boatos. Assim como tem boatos na língua? Na língua, muito. Porque tem gente que se mete à autoridade e a maneira melhor de parecer uma autoridade é dizer, está errado, é proibido. E as pessoas inseguras já começam a ficar em dúvida. Eu ouvi dizer, que não tem o mínimo de base, dizer, olha, tem um livro que diz, não, dizem. Ler é o princípio fundamental para escrever bem. Fundamental. Leia com prazer. Inclusive para viver bem, né? Com prazer. Tem que ler com prazer. Porque a leitura no Brasil ainda não foi muito, assim, absorvida como um prazer, como um dever, uma obrigação, ou mesmo até uma forma de estudo. Eu preciso ler, porque eu preciso melhorar. Agora, ler com gosto, aí nada substitui isso. Essa reforma ortográfica que propõe, pelo que eu entrevistei aqui, pouquíssimas mudanças. Tira o trema. É lastimável. Eu sou o maior inimigo dessa reforma ortográfica. Essa reforma ortográfica, ela é feita por pessoas que não têm experiência de ensino, nunca tiveram na sala de aula, nunca. No Brasil, nós temos hoje pessoas que se alfabetizaram antes de 43 por um sistema, depois de 43 por outro sistema, depois de 71 por outro sistema. E as que estavam alfabetizadas antes de 43 sofreram a mudança assim meio no ar de 43 depois de 71. Então nós temos várias camadas de população, todas com insegurança absoluta. Hoje qualquer pessoa diz, mas não houve uma mudança, eu sei que mudou, eu sei que era assim. Quando a ortografia tem que ter uma estabilidade secular, o máximo possível. Se perguntasse para o telespectador quantas vezes mudou a ortografia desde que ele nasceu, ele vai dizer, mas 2, 3, não mudou, desde 71 não muda mais. Mas a sensação que a gente tem... O acordo ortográfico dos países de língua portuguesa, o senhor é favorável? Como? Esse acordo ortográfico dos países de língua portuguesa? Sou absolutamente contra. Porque ele é falso. Eu escrevi até uns artigos sobre isso. Ele finge que faz um acordo e não faz. Para haver um acordo ortográfico mesmo, temos que ter coragem. Tira os acentos, não se usa mais. As gerações 2, 3, 4 vão sofrer, mas é como Moisés.
Tem que segurar até entrar na Terra Prometida. Depois de 3, 4 gerações, todo mundo vai ter se acostumado aos problemas que não ter acento causa. Claro que vão surgir problemas, é óbvio. E o país vai estar tranquilo. Agora, fazer uma pequena mudança sobre um sistema que é brilhante, o de 43, só que eles não entenderam. Eu vejo as pessoas que escreveram a respeito, geralmente legisladores, né? Não entenderam, eles acham que é cheio de acentozinho, cheio de detalhezinho. É todo um sistema complementar, muito bem montado. Quer dizer, ou não mexe e deixa assim, e vamos conviver como o francês convive com ortografia horrível, ou então muda tudo. Porque não vai haver padrão ortográfico entre nós e Portugal. Portugal vai ficar com os seus hábitos e nós vamos perder alguns nós e simplesmente vai continuar o livro a ficar diferente em ambos os lugares. Nós sempre absorvemos isso num livro adulto. A gente pega um livro do Saramago e lê. Eles pegam um livro de um escritor nosso e leem. A gente faz os devidos descontos. O livro infantil é que não pode, de criança. Até pensei que houvesse um plano de livro didático ser publicado para ambos os mercados. Mas não é, porque no livro didático nós vamos embarcar nesse problema. Eles vão continuar acentuando o pretérito em amos, amamos, eles continuarão acentuando, nós não acentuamos. Eles vão continuar usando o vocabulário deles, que é irreversível ao nosso, e o nosso ao deles vice-versa, impossível. Onde eles falam um berbequim para betão, nós falamos em furadeira de concreto. Isso não vai mudar nunca. Então, ela é utópica. Lá na Inglaterra, os Estados Unidos resolveram isso há muitos anos. Eles têm pequenas diferenças e se convivem e pronto, não faz mal. Então, como diria o Shakespeare, é muito barulho por nada. Sem contar que eles não viram, e eu vi. Em 71, eu já era professor recém-formadinho, num colégio de elite, que nós conseguimos comprar 50 dicionários, pequeno dicionário brasileiro, aquele antigo do Aurélio, para os alunos usarem em aula. 50 dicionários em aula. No dia seguinte, foi tudo para o lixo. Eles não podiam mais tocar. A biblioteca amanheceu com cordão de seda, aqueles cordões de seda assim, de cinema, de teatro. Aqui, professores, completo o acervo. Ali, alunos, zero. Você vai comprar tudo de novo, porque o assento tinha caído, o assentinho tinha caído, o assento do almoço, do gelo. Foi tudo para o lixo. Todas as bibliotecas do Brasil, escolares, foram para o lixo. Eu acho estranho o Mauro Vilar dizer que não vai haver gasto. Vai haver, sim. E nos países lusófonos, a maioria pobre, miserável. Por isso que Portugal, a minha tese é que está havendo aquela, que se chama aquela cera técnica. Está todo mundo fazendo cera, vai morrer isso aqui, como morreu de 45. Nós tínhamos a nossa reforma de 27 de 45, que é o acordo com Portugal. E o Brasil se recusou e voltou para trás e colocou de 43, que era mais de acordo com o nosso espírito. Então, por isso que até hoje o Brasil e Portugal escrevem diferentes. O Brasil se insurgiu contra isso. Então vamos continuar escrevendo. Tem que deixar como está, vamos tratar de aprender. O francês tem uma ortografia horrível, é a ortografia mais maluca do mundo. E eles dizem, bom, é horrível, mas eu tenho que aprender, é minha ortografia. Fim. Dentro de 200, 300 anos, o nosso problema é de ensino, não é de ortografia. O problema é de estudo, isso é óbvio. O problema é de ciclos, né? Claro, isso é óbvio. O problema é de ciclos. Eles querem mexer, vamos tirar alguma coisa da matemática, que é muito difícil. Não, isso aí não. O que o senhor está dizendo é que os tecnocratas da língua tentam aprisionar a língua, mas a língua falada se rebela e vai continuar. Não, a língua falada vai se rebelar sempre. O que não pode mexer na língua escrita. A língua escrita implica, ela naturalmente implica estabilidade. Porque a língua escrita é que tem a tradição do país. Eu tenho que ensinar o meu aluno a aprender a ler, porque ele vai recolher o que disse o Vieira, que eu falo muito Vieira, porque eu adoro Vieira. Ele não vai me perguntar mais, como pergunta no site, o que é vide, ou vede, porque os professores não ensinam mais o voz, porque acham que o voz não é mais falado. A escola não tem que ensinar a língua falada, a escola tem que ensinar a língua escrita. A língua falada eu aprendo cantando, que é muito mais interessante. Isso é óbvio. Então, a tradição do português é passar para os meus filhos, para os meus netos, tudo que já se fez no nosso idioma. Isso tem que ter estabilidade, pronto, já está bom. De 43 é muito bom, olha, o acordo de 43 é muito inteligente, ainda mais com a reformazinha de 71. Não... A reformazinha de 71 que tirou o acento diferencial aquele entre outras pequenas coisas que nem vale a pena. Esse acento, por exemplo, uma dúvida, quando a gente fala, antigamente eu aprendi assim, a gente fala, o que é isso? Aí o que teria o acento circunflexo. Não exatamente esse o que, mas assim, quando o estiver substantivando o que, assim, esse não está substantivado, mas, por exemplo, ele fez o que, nesse momento aí ele é tônico. E permanece. Ela tem um que especial, ela tem um que misterioso, permanece. Isso é um acento normal,
são oxilo, tem nada em E.